Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 15 de agosto de 2022. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, 20º domingo do tempo comum. Ontem nós estávamos celebrando o Dia dos Pais. E, curiosamente, no Evangelho, Jesus vai contar das divisões na família por causa do reino de Deus. No finalzinho do texto chega a dizer assim: o pai ficará contra o filho ficará contra o pai. Como conciliar um evangelho em que Jesus fala da divisão na família com o Dia dos Pais, que no primeiro lance de olhar é um dia para ser feliz, para celebrarmos as coisas boas da relação entre pais e filhos? Então, vamos meditar sobre os conflitos na família e ver o que a gente pode aprender com o evangelho e com a nossa experiência de fé. Bora refletir. Para o percurso da minha reflexão sobre o conflito ou os conflitos na família, eu vou seguir o seguinte roteiro. Vamos começar pensando a família como um lugar seguro, que é a expectativa que todos nós temos. Depois, num segundo momento, vamos falar sobre a família como um lugar de instabilidade, que é aquilo que todos nós experimentamos. Para terminar, numa proposta cristã da família como um lugar de construções, a família como uma célula do reino de Deus. Primeiro ponto, então, a família como um lugar de segurança. Alguns de nós experimentamos, felizmente, junto a nossos pais e mães, a realidade do amor, do cuidado, do apoio, do incentivo, da presença, da ajuda. Outros de nós, infelizmente, experimentamos outros tipos de coisa, como a ausência, o descuido, a falta de amor. As nossas experiências familiares são muito diversas. E quando a gente vai numa igreja, numa missa, ali naquela assembleia reunida, a gente nunca sabe bem o que todo mundo passou, mas a gente pode supor, sobretudo a gente que é padre, que atende confissões e aconselha pessoas, que ali naquela assembleia tem histórias as mais diversas, desde aquelas mais encantadoras até aquelas mais infernais. Mesmo assim, todos nós, seja os que experimentamos a família como uma coisa boa, seja os que experimentamos a família como um lugar ruim, temos um certo ideal de família que passa muito pela beleza e pela segurança. Eu diria que o conceito de família que a gente tem, ou a noção de família que a gente alimenta no nosso mundo de ideias, é uma noção segurança. Uma noção segurança. O que eu quero dizer? Mesmo que a minha experiência não tenha sido boa, eu crio uma expectativa e idealizo a possibilidade de que exista em algum lugar um jeito de ser família em que toda a experiência negativa é erradicada e que eu consigo, então, viver mais em paz e experimentar o amor que eu não tinha experimentado antes ou continuar o amor que eu já um dia experienciei. A família, sobretudo na igreja, nas religiões, mas particularmente na Igreja Católica, a família é muito defendida com argumentos desse tipo, assim, que é um lugar de segurança. Então, a gente diz, né? Sem a família, como que as pessoas podem se desenvolver bem? Sem a presença do pai e da mãe, como que as pessoas vão crescer de modo saudável, etc, etc. Então, a gente tem uns argumentos, vamos dizer assim, psicológicos para sustentar o valor teológico, religioso da família. De um lado, a experiência nos mostra que uma família bem vivida é fundamental para o desenvolvimento integral de qualquer pessoa. Mas, por outro lado, a experiência de muitas pessoas, inclusive experiência de superação, nos mostra que não necessariamente a pessoa precisa ter um pai ou uma mãe ideal para ser uma boa pessoa. Porque teve gente que teve pais sensacionais e a pessoa é horrível. E teve gente que nunca teve pai e mãe e encontrou outras formas
de se construir. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso ideal de família. E quando eu falo ideal, é com essa ideia de que a família sempre é um lugar perfeito. Primeiro que ela nem sempre é. E a gente conhece muitas pessoas próximas de nós que viveram experiências muito negativas da família. É um desrespeito com a experiência dessas pessoas a gente dizer que a família é sempre algo bom. E às vezes até a gente mesmo experimentou coisas muito duras, né? E daí fica aquele conflito dentro de nós, porque de um lado a gente tem aquela ideia de família segura, perfeita, e de um outro lado a gente tem uma experiência completamente diferente disso. Eu, como padre, sempre tomo o cuidado, em Dia das Mães, Dia dos Pais, de sempre falar para a família. Sempre falar para a família. Por quê? Porque cada pessoa ali tem uma história, né? Tem gente ali que nem tem pai. Ou tem gente ali na igreja que a sua relação com o pai foi traumática. E de repente a gente endeusa a figura do pai ou a figura da mãe. A gente violenta essas pessoas que estão ali participando na igreja e querendo buscar uma experiência de salvação. A gente pode ajudá-las de outra maneira. Então a primeira coisa é a seguinte, né? Essa família ideal que todos nós temos na cabeça, um pouco porque a cultura criou em nós essa expectativa, um pouco porque a religião propõe para nós a família como um lugar maravilhoso, a gente tem que fazer uma peneira bem feita, um refinamento dessa ideia, para a gente ficar com os ideais bons, mas não substituir a realidade por um mundo ideal. Porque o que existe não são famílias ideais. A realidade são famílias concretas, com conflitos, dificuldades, coisas boas, coisas ruins, tem hora que dá certo, tem hora que não dá, tem hora que a gente ama demais, tem hora que a gente tem raiva, ressentimento, ódio, falta de perdão. Essa é a família real. Então aí vem um segundo ponto. A família é um lugar instável. É um lugar de oscilações e diria até de conflitos. E no evangelho de ontem, Jesus mostrou muito isso, inclusive dizendo que quem vive o reino de Deus pode gerar divisão na sua família. Então olha que curioso, a gente fala de ir para a igreja para a gente unir a nossa família e de repente Jesus fala que se a gente segue ele, a gente vai dividir a nossa família. Aqui a gente tem que elencar alguns pontos para a gente entender bem isso. Primeiramente, para Jesus, no anúncio do reino de Deus, o reino de Deus é maior do que a família. Por isso ele vai dizer: quem ama seu pai e sua mãe mais do que eu não é digno de mim. Ou quem quer enterrar o seu pai, como diz aquele jovem, né? Deixa-me que eu vá enterrar meu pai, depois eu te sigo. Esse não pode me seguir. Então Jesus, ele relativiza a família, porque o valor maior para Jesus é o reino de Deus. É o reino de Deus. Então por isso que ele vai dizer com uma tranquilidade que para nós chega a ser quase ofensiva, de que o pai vai ficar contra o filho vai ficar contra o pai. O reino é maior do que a própria família. Mas daí vem uma segunda coisa. É possível que a família seja um lugar do reino. E isso nos mostra a nossa experiência de 2000 anos da igreja. E mais concretamente, a nossa experiência contemporânea. Existem muitas famílias de igreja que são famílias melhores porque são famílias de igreja. Ou seja, a fé os ajuda a ser melhores. O pai é melhor pai, a mãe é melhor mãe, os filhos são melhores filhos porque rezam, porque meditam a palavra, porque buscam praticar a palavra de Deus, porque estão sempre no exame autocrítico. Então, fazem exame de consciência, buscam a conversão, o melhoramento. O que eu quero dizer é possível que a família seja um lugar do reino, mas o reino sempre vai estar acima da família no Evangelho de Jesus. E daí a nossa necessidade de tentar achar uma forma de que a nossa família inteira seja um espaço do reino. Porque essas divisões entre pai e filho por causa da fé podem acontecer, em alguns casos são inevitáveis, vai depender de muitas circunstâncias, depende muito de caso a caso.
Mas certos conflitos, por causa do reino de Deus, podem até ser bons, e ao invés de dividir o pai e o filho, podem juntá-los. Que conflitos seriam esses? Os conflitos que levam ao amor. Então, assim, pais e filhos não estão bem na sua relação. E a fé pede deles uma conversão, que pode ser dar o perdão, receber o perdão, promover alguma ação reparadora de alguma ferida do passado, arriscar uma nova forma de viver juntos. Agora, tudo isso mexe com o nosso estado seguro de vida, mexe com a nossa zona de conforto. Então vai gerar conflito. Quem segue Jesus e vai estar sempre no caminho da conversão, porque isso é seguir Jesus, é estar se convertendo sempre, vai ter conflito consigo, com os outros, mas esse conflito pode ser bom. Então o que eu quero dizer é o seguinte: quando Jesus fala que o pai vai ficar contra o filho, ele em primeiro plano está falando assim, de que em algumas circunstâncias o reino de Deus, quando for priorizado, ele vai gerar realmente divisão. Mas a gente pode ver pela história das nossas famílias também que em alguns casos o reino de Deus ele gera num primeiro momento alguns conflitos, que é o que a gente está chamando de busca de conversão. Então ele vai fazer pensar, vai fazer a gente chorar, vai fazer a gente se afastar, mas também vai fazer depois a gente voltar, se reconciliar e começar de novo. Então a gente pode escolher. E se a gente quer viver bem uma família, eu proporia viver esse segundo modelo. Tentar fazer com que os conflitos sejam assimilados de maneira positiva. E aí eu chego no terceiro ponto da minha reflexão. A família pode ser um lugar de construção. Então, se eu fosse fazer uma espécie de síntese do que eu falei até agora, seria o seguinte: no nosso mundo das ideias e expectativas, a gente quer que a família seja perfeita, tranquila e segura. Mas a nossa vida real nos mostra que a família não é isso. Então o que a gente vai fazer agora? Vai viver para sempre nesse gap, nesse hiato que existe entre o teórico e o prático e a realidade? Como conciliar? Que ponte construir entre uma coisa e outra? E a proposta é essa, é transformar a família num lugar de construção. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso aceitando a família como ela é. Aceitar aqui não é se resignar, mas é assumir o fato de que a família não é perfeita, que não é só amor, que não é tudo bom, que não é tudo fácil. Mas assumindo isso, construir o melhor que a gente pode construir. A gente tem que inverter o método. A gente fica idealizando a família e depois quer aplicar na prática o mundo das ideias, só que não funciona. Então, ao invés de a gente pensar teoricamente a família, vamos pensar a família na prática. Vamos partir da realidade. As ciências, de modo geral, trabalham muito com essa noção de que você analisa os fenômenos. Os fenômenos são as coisas que aparecem no mundo, são as realidades que se manifestam na história. A gente tem que olhar para o fenômeno da família e não para a ideia de família, se a gente quer construir uma família que seja lugar do reino de Deus. Do contrário, só vai haver frustração, dificuldade, vai haver mais expectativas, e as expectativas só aumentam as feridas entre as pessoas. Então, meus irmãos, se de um lado a família pode ser um lugar muito, muito duro e as relações cruas podem ser bastante dolorosas, por um outro lado, não vale a pena mais a gente continuar se refugiando no mundo das ideias. A gente precisa assumir as coisas como elas são e transformar as coisas que são assim. Foi o que Jesus fez quando nasceu no ventre de Nossa Senhora. Ele, ao invés de criar um mundo paralelo para nos salvar, ele desceu no nosso mundo e fez tudo o que pôde. E mesmo assim, no tempo dele, ele não conseguiu fazer todas as coisas, porque ele era um só. Ele foi chamando amigos, os apóstolos, e da sua vida de mais ou menos aí 33 anos, né? 3 anos ele trabalhou muito, mas 30 foi uma vida muito comum. O que eu quero dizer? Veja, a gente tem que assumir a realidade. Até Deus assumiu a realidade para nos salvar. Só é possível salvar algo quando a gente assume a verdade concreta desse algo.
Se a gente quer que a nossa família seja melhor, e ela pode ser, a gente tem que sair das expectativas da família conceito de segurança e assumir a família realidade de instabilidade. Sempre com fé, sempre com esperança e com muito boa vontade. Aí a gente pode reconstruir as nossas casas. Nós estamos começando mais uma semana e, como exercício espiritual, eu gostaria de te propor que nas suas orações, nas suas reflexões sobre a sua história familiar, sobre o que você tem vivido aí na sua casa, que você procurasse ser o menos idealista possível. Que você não ficasse alimentando sonhos irrealizáveis. Que você olhasse as coisas de modo mais cru possível. E você vai me dizer assim, padre, mas é muito dolorido. É verdade, concordo com você. Por isso você vai fazer isso sempre em oração. Porque quando doer, você vai entregar nas mãos de Deus. Quando for apertado o coração, você vai pedir que Deus te traga um pouco de alívio. Então a gente não pode fugir da realidade. Mas se a gente for enfrentar a realidade, vai doer um pouco, tá? Então vamos fazer isso de um jeito seguro, num lugar seguro. E para isso a gente tem o colo do Pai do céu. Então vamos todos nós, pais, mães e filhos, na direção dos braços do nosso Pai do céu e vamos pedir a Ele que nos ajude a pensar a nossa família concreta e a achar saídas concretas e não teóricas para as nossas relações. Que Deus nos ajude a fazer das nossas casas uma célula do seu reino. Uma boa semana para você e até a próxima semana com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe e até logo, pessoal.